Glória a Deus, querido Senhor, damos-te graças em nome de Jesus. Vamos ler aqui, com o favor de Deus, em Daniel capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Versículo 13, Nabucodonosor, o irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens e os puseram perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pito, dos instrumentos, da orquestra toda, quem é o Deus? Tendes que vos dobrar e adorar esta imagem, senão sereis lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, lemos juntos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Versículo 18, lemos juntos o versículo 18, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Querido Senhor, damos-te graças da tua promessa, da tua palavra, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, graças a Deus. Como é que isto começa? Começa logo no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Dura, da província de Babilônia. Tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura, uma estátua enorme de ouro. Para que é que ele fez isso? O rei, o imperador Nabucodonosor, imperador de Babilônia, decidiu criar um Deus novo. O Deus dele, da estátua dele, um Deus. Aquilo era de facto o que ele queria, era de facto fazer uma projeção da sua própria imagem. Pronto. Há um Deus novo que toda a gente tem que adorar. Este Deus é o Deus do imperador Nabucodonosor. Todos têm, quando a música tocar, todos vão inclinar-se diante deste novo Deus. E 3 dos hebreus que você já ouviu o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram: nós não nos inclinamos a esses deuses, não adoramos esses deuses, não adoramos nada disso. Se não adoram, vou lançá-los na fornalha. E eles disseram o quê? Paciência. Não aceitamos, não dobramos. Ora diga, não dobramos. Não dobramos. Querido Senhor, em nome de Jesus, não aceitamos esses deuses, esses princípios novos, essas coisas diferentes, não aceitamos essas regras que nos querem impor, não aceitamos isso, em nome de Jesus. Não dobramos. Quantos dizem não dobramos? Amém. Oh, glória a Deus. Sabe como é que nós aprendíamos na história de antes, os portugueses antigos? Antes quebrar que torcer. Antes quebrar que dobrar. Dobrar não. Foram esses que se lançaram nas caravelas por aí fora e descobriram o mundo. Foi essa gente de guerra, de valor, de grandeza. Não esses mariconsos todos que andam agora para aí. Gente de valor, gente de grande caráter. Antes quebrar que torcer. Glória a Deus. Era assim. E é preciso voltar a ser, em nome de Jesus. Sim ou não? Sim. Bendito seja Deus. Pode sentar. Vamos meditar sobre isto hoje, sobre este tema tão interessante hoje. Eu acho um tema muito interessante. Não dobramos, diga assim comigo, não dobramos. Então a pergunta é esta: surgem pressões na vida, surgem problemas pela vida fora, surgem todo o tipo de coisas que enfrentamos, que batalhamos, dificuldades do caminho, angústias, tribulações. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, que sobre todas estas coisas somos mais que vencedores. Então, Deus é quem declara que nós somos mais que vencedores. Venha o que vier, as coisas que surgirem, nós somos
feitos à imagem e semelhança de Deus e temos poder e domínio sobre o mal. Quando vem o mal, quando surge um problema, seja na forma de doença, seja na forma de qualquer opressão, de angústias, de tribulações, o mal vem. Não podemos esquecer essa realidade. Essa realidade está aí, está presente, está em todo o lado. Mas o que a Bíblia diz acerca dos seus filhos, quantos aqui é que são seus filhos? O que a Bíblia diz acerca dos filhos de Deus é que os filhos de Deus enfrentam e vencem. Enfrentamos, resistimos e aquilo vai para trás, em nome de Jesus. Então você tem que ter este princípio no seu coração. Quem tem fé, quem tem Deus, enfrenta e aquilo vai para trás. A Bíblia diz que nós resistimos ao mal e ele foge de nós. Resistimos ao problema e ele vai para trás. Nós não dobramos, não nos inclinamos ao mal, não aceitamos o problema como se não houvesse nada a fazer. Mas está, pastor, o relatório é muito mau. Seja que relatório for, seja um relatório de qualquer tipo, seja ele quem for, seja ele de que assunto for, seja doença incurável, seja problema ou crise ou dificuldade extrema, seja o que for, nós temos que nos levantar, enfrentar e resistir ao mal. É isso que temos que fazer. É isso que a Bíblia diz que se faz. Porquê? Por causa de uma grande promessa de Deus. Em Romanos capítulo 8, no versículo 31, diz assim: se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que nem a seu próprio filho poupou. Quer dizer, Deus não poupou a Jesus. Jesus veio aqui porque se ele não tivesse vindo cá como Deus, se ele não tivesse vindo a esta terra e ganho a vitória para nós estávamos entregues ao inimigo. Nós não podíamos fazer nada. Não conseguíamos sair da opressão e da escravidão. Mas ele veio e derrotou as trevas e derrotou o poder maligno, e venceu a morte por nós, e destruiu a morte ressuscitando ao terceiro dia. E enquanto caminhou sobre essa terra, fez uma demonstração absoluta do poder de Deus, sarando as enfermidades, libertando aqueles que eram cativos e oprimidos de diabo, abrindo os olhos dos cegos, soltando a língua dos mudos, fazendo caminhar os paralíticos, curando os leprosos, ressuscitando os mortos. Não havia nada que Jesus não pudesse fazer e realizar. Demonstrou à absoluta perfeição o que era o poder de Deus sobre a vida do ser humano, disponível. Afinal, o poder de Deus está disponível para nós. O mundo é que não sabia, o mundo é que não tinha conhecimento disso, mas Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veio trazer a demonstração dessa glória do poder de Deus, que afinal estava disponível, mas não era conhecido. Porque as pessoas perderam-se no meio da religião. Ficaram a adorar a religião, em vez de adorar Deus. Ficaram a adorar imagens, a adorar estátuas, a adorar senhoras e senhores, a adorar o Senhor dos aflitos, a Senhora das dores, o Senhor da ajuda, a Senhora de não sei quem, senhores para todo lado, senhoras para todo lado. Não precisamos de tanta senhoria, precisamos de Deus na nossa vida, precisamos do poder de Deus na nossa vida, precisamos de entender que esse poder de Deus está em nós, pertence-nos, é recebido cá dentro do nosso coração. E ter fé que o poder de Deus, que é maior, está disponível para ser usado e para parar todo o diabo, em nome de Jesus. Jesus fez uma demonstração extraordinária desse poder. Aquele que dava ordens à tempestade e parava a tempestade. Aquele que dá uma palavra contra uma árvore, contra uma figueira e ela seca. Aquele que dá ordens aos demónios e eles fogem. Aquele que deixa as pessoas que estavam escravizados e cativos em liberdade. Que demonstração extraordinária do poder de Deus. Amém, irmãos? Só Jesus. Só Jesus. Eu lembro-me, muito jovem ainda, li a Bíblia sozinho. Eu não imaginava na altura porquê. Hoje, olhando para trás, eu sei que é o Espírito de Deus a tocar no meu coração para eu pegar na Bíblia, porque eu não tinha incentivos nenhuns, eu não tinha nada, eu nunca estive em igreja, a não ser na católica, na catequese. Aos 10 anos nunca mais lá fui depois, não é? Tocava música lá, porque eu tocava música clássica, ia lá tocar música clássica. Mas de resto eu não ligava nada.
Não ligava nada a nada. Mas a Bíblia lia sozinho. Quantas vezes lia a Bíblia sozinho e as lágrimas caíam pela cara abaixo? Eu chorava, eu lia, gostava tanto de ler. Só os evangelhos eu não queria. Parava em Jesus. Disse, não há ninguém como Ele. Ninguém como Ele. Lembro-me dos tempos de liceu. Lembro-me de estudar sobre a filosofia, sobre os filósofos da Grécia, sobre a história. Eu gostava muito de história. Disse, não há nenhum homem como Ele. Não há ninguém como Ele. Ninguém demonstrou esta glória, este poder tão grande. Que poder é este? Que sabedoria é esta? Que capacidade é esta? De onde é que isto vem? Mal eu imaginava que um dia vinha parar aqui. É que nem me passava pela cabeça isso. Porque naquela altura, para mim, servir Deus era preciso ser freira ou padre. Ora, eu nem uma coisa nem outra. E, portanto, não dava nada disso. Nunca imaginei que houvesse alternativas para nada disso. Também não estava a pensar nisto. Estava a ler, a amar o que estava a ler, a adorar o que estava a ler, a dizer, quem me dera ter vivido neste tempo e estar lá com Jesus. Hoje eu já não digo mais isso. Hoje eu digo que quero viver nessa terra com a unção e o poder de Deus a um ponto tal da sua glória que eu possa mostrar e demonstrar Jesus como Ele está aqui nas páginas das Escrituras. Que nós possamos como igreja orar pelas enfermidades e elas secam. Que nós possamos demonstrar o poder de Deus na nossa vida, sabendo que o diabo continua a ser o mesmo, mas Deus não deixou de ser o Rei e Senhor de toda a glória, de toda a majestade e de todo o universo. Aleluia. E é esse Deus a quem nós servimos e amamos. Amém? Por isso, recusamos-nos a dobrar. Estes aqui recusaram-se a dobrar. O imperador de Babilônia decidiu fazer aquela estátua e obrigar toda a gente a dobrar-se. Gente de todas as religiões que lá estavam inclinaram-se e dobraram-se. Estes três ficaram de pé. Diz, nós temos um Deus que é superior a isso tudo e não vamos trocar o Deus que nós temos, o Senhor é quem nós amamos, por uma coisa nova qualquer que surge agora, só porque o rei se decidiu. Mas afinal, qual é o significado, de facto, desta vontade que o diabo tem em dobrar a espinha às pessoas, em dobrar a vontade às pessoas, em quebrar a pessoa, quebrar a sua força, quebrar o seu entusiasmo, quebrar o seu ânimo, quebrar a sua vontade, quebrar a sua alegria, quebrar tudo, partir tudo. Por que o diabo quer fazer isso? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não consegue vencer a sua vida, não consegue vencê-lo a si, não consegue vencer nenhum de nós que está aqui sem primeiro convencer a pessoa. Então o diabo tem primeiro que te convencer para te poder derrotar. Então convence-te que tu não podes, convence que não consegue, convence que os problemas são difíceis demais, convence que as coisas são muito grandes, convence que o problema é muito grande, convence que é uma montanha. E depois aparece Jesus e diz, se disseres a esse monte, se disseres a essa montanha, ergue-te e lança-te no mar, e isso acontece, e não duvidas em teu coração, isso acontece. Jesus estava a falar dessas montanhas que o diabo arranja para trazer contra a nossa vida. As montanhas dos pensamentos, as montanhas dos problemas, a montanha de um relatório, a montanha de uma crise, a montanha de uma doença, a montanha de um exame qualquer, a montanha de qualquer coisa que a pessoa olha e parece uma montanha. Parece uma montanha porquê? Porque se há alguma coisa que está ali para durar, para pesar, para ser difícil, para não se remexer e não sair do sítio, é uma montanha. E às vezes o mal parece que não quer sair do sítio, não vai mudar a vida, vai continuar assim. O diabo então trata de convencer a pessoa. O quê? Vais ficar sempre na mesma. O quê? Estás aqui para sofrer. O quê? Daqui a 10 anos ainda estás na mesma ou pior. Tudo anda para trás, tudo difícil, tudo complicado. A tua vida não sai do sítio, começa a montanha. Está amarrado em nome de Jesus. Esse diabo é um aldrabão mentiroso. A sua vida não vai ficar amarrada a nada, não vai ficar dominado por nada, nem vai ficar derrotado por nada. Lembre-se que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu filho poupou. Quer dizer, Deus deu o máximo, deu o melhor que Ele tinha para vir aqui, para morrer por nós, para dar a sua vida por nós, para nos salvar do mal, para nos dar vitória sobre todo o mal. Por isso, se nem ao seu filho poupou,
Antes o entregou por todos nós, como? Nos não daria juntamente com Ele todas as coisas. E que coisas são estas? Que problemas são estes? São os problemas que estão no versículo 35. Vamos ver quais são os problemas. Quem nos separará do amor de Deus? Que problemas é que nos podem separar do amor de Deus? Ora, veja a lista. Está ali. 1, leia, diga comigo. Primeiro, tribulação, quer dizer problemas. Segundo, angústias. Eu não sei o que é pior, são problemas à volta ou angústias cá dentro. Quem é que sabe o que são angústias na alma? Uma sensação de angústia tão grande. Perseguição. Ui, quanto cristão perseguido e quanta gente perseguida debaixo de problemas terríveis. A perseguição dos problemas, a perseguição de tantos tipos. A fome, não ter que comer. Nudez, não ter que vestir. Perigos ou a espada. Tribulação, angústia, perseguição, fome. Quantas coisas são? 7. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Quantas destas coisas, em diferentes formas, em forma de doença, em forma de problemas de todo tipo, de dificuldades que a pessoa enfrenta, de combates e batalhas. Como diz ali, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Isso é o que o diabo pensa. Diga para o seu irmão, isso é o que o diabo pensa. Que te vai levar assim como uma ovelhinha para o matadouro para te matar. Cuidado, ele não consegue fazer nada. Maior é aquele que está em nós. E por isso é que é tão lindo o versículo que está a seguir. Deus diz assim, não é nada assim, parece, mas não é nada verdade. Parece, mas isso não vai dar resultado nenhum. Esse mal não vai te dominar, porque em todas estas coisas, essas 7 coisas que ali estavam, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, quando estas coisas vêm, quando a doença vem, quando os perigos vêm, quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, ou perseguições, ou angústias, ou opressões, ou crises, seja o que for, você diz em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor. Mas tem que falar. Não é falar o problema, é falar a palavra, falar a promessa. Deus disse que eu sou mais que vencedor. Porque diante das situações de dificuldade, nós temos que fazer escolhas. E escolhemos. E você tem uma escolha que é muito importante fazer. Vai escolher falar o problema até se cansar ou vai falar a promessa? Esse é o segundo tema que nós estamos a abordar hoje. Vai falar a promessa de Deus, tem que falar em todas estas coisas, sou mais que vencedor. Porque se escolher falar os problemas, vai falar o que sente, o que lhe parece, o que vem à cabeça, o que anda a sentir, o que o médico disse, o que o relatório disse, o que a crise disse. Mas você tem que falar acima de tudo isso, tem que dizer acima de todas estas coisas, eu sou mais que vencedor por causa do amor de Deus. O amor de Deus faz com que você vença. O amor de Deus faz com que você triunfe. O poder de Deus dá-lhe essa vitória. E você deve manter-se firme a declarar que eu sou mais que vencedor em Cristo. Mesmo diante da adversidade ou dos sintomas ou da dificuldade que está à frente. Amém? Porquê é que isto é tão importante? Porque é a razão e o teste das pressões é esta. O diabo quer ver se você dobra. Quer ver se aceita. Quer ver se aceita o mal. Quer ver se abre o seu coração e diz, pronto, olha, eu não sei porquê, nem porque não, mas parece que vou ter que levar com isto. E aparece logo alguém, um religioso qualquer, que lhe diz assim, é a tua cruz, carrega, é a cruz, carrega tu, meu jumento. Eu não vou carregar nada disso. Em nome de Deus não diz para nós carregarmos, Deus diz para nós expulsarmos o mal. Não aceito coisa nenhuma, te expulsa em nome de Jesus. Deus muda a situação. Gente que não carrega nada e que não faz nada, quer que você carregue. Gente que estão aliviadinhos sem fazer nada, gostava que você carregasse. Mas nós não fomos feitos para carregar. Se não tínhamos 4 patas, andávamos a olhar para o chão e tínhamos um lombo comprido para carregar com coisas em cima. Mas Deus não nos fez assim. Deus nos fez-nos com 2 pernas, com 2 braços, com uma cabeça a olhar para cima para agradecer a Deus. Amém! Para ver Deus e ver o poder de Deus e a vitória de Deus. É em nome de Jesus.
Bendito seja Deus. Então, para que vêm estas coisas? Lá está o que eu lhe disse. Eu gostava de trazer as pressões, os testes, as provas, a dificuldade, as angústias, para dobrar. De facto, esta fornalha que ele fala aqui existe desde que o ferro foi descoberto, para se moldar o ferro, para se moldar os metais. Através do fogo, ou nas forjas, ou nas brasas, eram forjados, e os ferros eram feitos, fazer espadas, fazer facas, fazer tudo, desde tempos remotos que isso é feito. Quem é que não se lembra de ver algum filme de cowboys e ver o cavalo a ir lá para o sítio do ferreiro e comprar uns sapatos, pois claro. E o ferreiro está lá com a forja, põe aquilo nas brasas, no fogo, e aquilo roda qualquer coisa e pim, a bater no ferro para dobrar o ferro e para poder pôr na pata do cavalo aquele casco, reforçar aquilo com uma ferradura. Há quem acredite tanto na ferradura que até põe uma ferradura em casa para lhe dar sorte. Ai, meu Deus. Ou uma pata de coelho. Mas não é bom sinal, porque o coelho não teve sorte nenhuma ao perder a pata. Bendito seja Deus. Ora, nós estamos a falar de quê aqui? Estamos a tratar de que, de facto, quando esse imperador disse que se eles não se dobrassem ia aquecer a fornalha 7 vezes mais, eu pergunto, mas era preciso aquecer a fornalha 7 vezes mais para queimar as pessoas? Basta um fósforo e já queima tanto e já dói tanto, sim ou não? Uma fornalha. E ele deu ordem para a fornalha ser esquentada 7 vezes mais. Para que é que ele fez isso? 7 vezes mais, estava quase a arrebentar com a fornalha. Esquentar aquilo 7 vezes mais é mesmo para meter medo, sim ou não? E disse mais, e quem é o Deus que vos vai livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus que vos vai livrar das minhas mãos? Por que é que o diabo faz isso? Porque ele gostava muito que você se dobrasse. Gostava de dobrar o ferro, gostava de dobrar o crente, gostava de dobrar. Então, por causa disso, faz um relatório difícil, faz uma coisa difícil, faz uma coisa impossível, que é para dobrar. Põe a fornalha a esquentar, que é para ver se você dobra. Não dobras? Dobras. Agora, não dobras agora? Vou aumentar a fornalha 7 vezes mais a ver se tu não dobras. Não dobro. Nem dobro agora, nem com a fornalha 7 vezes mais. Isto desalenta qualquer demónio. Isto desanima o inferno. Porque ele está a acreditar que toda a gente, se toda a gente que ali estava fez isso e dobraram-se e aceitaram e disseram que sim senhor, pronto, então já vou ter que fazer isto e sujeitar-me àquilo e fazer mais não sei o que mais. Não vou fazer nada. Não vou dobrar nada, nem vou fazer nada. Aumenta 7 vezes, podes aumentar à vontade, que eu não faço. Mesmo que Deus não me livrasse, eu não aceito nada disso. Eu vou continuar de pé e vou continuar em frente. E isso está derrotado e esse mal está debaixo dos meus pés. Essa doença está debaixo dos meus pés. Não consegues, mesmo esquentando a doença ao máximo, eu creio em nome de Jesus que essa doença está condenada a desaparecer e que o meu Deus é capaz de me livrar. Amém? Essa é a fé dos filhos de Deus. Então porquê é que o diabo faz estas coisas? Faz isso porque ele gostava de dominar, de dobrar, de vencer, de fazer com que a intenção dele era moldar a nossa vida, era levar-nos a aceitar as ordens dele, através do medo, do sofrimento, desistindo de Deus e até, quem sabe, culpando Deus porque ele tenha permitido uma coisa dessas. Quem vai moldar quem? São os problemas que vão nos vencer e dominar e moldar-nos a nós ou destruir-nos a nós? Ou somos nós que enfrentamos os problemas e vencemos? Afinal, não é Deus e o poder de Deus que está no nosso coração e na nossa vida? Por que é que vamos dobrar? Quem tem que se dobrar é o diabo. Não vamos dobrar. Nós temos a certeza absoluta que o poder de Deus que está em nós é maior. Sim ou não? A ideia, então, é forjar, é moldar. Mas nós somos moldados por Deus como o barro. Nós não somos moldados nesse tipo de coisas. Mantemos-nos firmes, mantemos-nos com fé,
Mantemos-nos como estes se mantiveram. Fica sabendo, ó rei, que nós não aceitamos dobrar-nos às coisas que tu dizes, mas que, ficando de pé, então não nos dobraremos. E ele aumentou a fornalha 7 vezes mais. De tal modo estava isto esquentado que quando o portão lá da siderurgia abriu e 3 dos homens mais valentes do exército pegaram neles todos amarrados e os atiraram para dentro, o fogo saiu pelo portão fora e aqueles 3 soldados escolhidos dos mais fortes do exército tombaram para trás mortos. É para você ver o perigo que ele estava e o mal que ele estava como aquilo estava esquentado, a que ponto. Mas os 3 caíram lá dentro e de repente o imperador diz aqui que quis ir ver o que é que se passava, se eles já estavam derretidos, já estavam em manteiga, derretidos todos no chão, ou o que é que estava a acontecer. E quando olhou lá de um sítio para ver a fornalha para dentro, viu que afinal estavam os 3 de pé a conversar no meio da fornalha e estava um 4º homem lá com eles, que ele não sabe como é que ele foi lá parar. Este 4º homem, que o imperador olhou para ele e ficou impressionado. Este imperador é dos mais impressionantes da história, Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Então ele aqui disse, versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam a passear dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Então Nabucodonosor chegou-se à porta da fornalha, versículo 26, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se todos para ver o que lhes tinha acontecido. Se estavam sem cabelo, se estavam queimados, se estavam chamuscados, se estavam uns carvõezinhos ambulantes, o que é que lhes tinha acontecido? E diz aqui que não foram chamuscados, nem os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro a fogo ou a fumo havia sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, ele fez um decreto novo. E nesse decreto novo, o rei fez um decreto novo. E disse que em todo o povo, em toda a nação e língua, quem disser uma blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não sabia quem era o Deus. Não sabia que era o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da glória, o Deus criador dos céus e da terra. Ele não sabia, disse: era o Deus destes 3 que estão aqui. Um destes dias, uma senhora que vem aqui de vez em quando orar de manhã, estava diante de uma situação difícil, complexa para resolver, e aquilo resolveu-se depressa. De maneira que um dos familiares lá longe, lá na terrinha onde ela é, que eu não sei como é que aquilo é, perguntou-lhe a ela assim: você há de me dizer quem é o Deus a quem você pede? Porque você pediu uma coisa que era tão difícil fazer e está tudo feito. E aquilo era tão difícil de vender e afinal já está vendido. E era tão complicado e está resolvido. Há de me dizer quem é o seu Deus. Há de informar-me quem é esse Deus que você tem. Então vai passar a chamar o Deus da Maria, ou o Deus da Fernanda, ou o Deus do Manel, porque não sabe quem é o Deus. A que Deus é que você pediu? Há tanto Deus para aí, tantas coisas para aí, não acontece nada, mas de repente você pediu e o seu Deus responde. É o Deus que responde. É o Deus criador dos céus e da terra que responde. Que aqueles que não conhecem e não sabem quem é, vão saber por causa da resposta que você traz, da solução que você traz. Então ele fez um novo decreto, anulou o decreto anterior e fez um novo decreto para honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus queridos irmãos, esta história mostra-nos um princípio muito importante. Nós não conseguimos mudar nada das situações à volta se nos dobrarmos.
Ou seja, se você se dobrar aos problemas, você não os consegue vencer. Se você se deixar dominar pelas coisas, não consegue vencê-las. Se você se conformar, sabe o que é conformar-se? Se conformar ao problema, você não consegue dominar. Por isso é que a Escritura diz em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vossa vida. É tudo aquilo em que nós nos conformamos, nós não transformamos. Nós só transformamos as coisas que não nos conformamos, que não aceitamos. Você não tem que aceitar tudo. Não tem que aceitar o mal, não se dobrar, não adorar. Se fosse dizer assim pelo país todo, os evangélicos todos, as igrejas todas dos evangélicos, são contra a idolatria. Concordava-se logo todos nisso, estão contra, não são a favor, não querem saber dos nichos, dos deuses, das deusas, dos santos, das santas, não pedem a nada disso, não aceitam nada disso e não vão se conformar a isso, não vão de modo nenhum se dobrar e adorar a isso. Mas se apareceram uns valores inventados pelo diabo, uns princípios novos, uns novos deuses LGBT, os novos deuses da ideologia de género, os novos deuses da poligamia dos muçulmanos, os novos deuses de construir mesquitas, da corrupção das nações, dos políticos, dos ladrões, das ditaduras, das injustiças, do abandono dos idosos, dos tribunais falidos na sua injustiça, na imigração descontrolada, esses deuses todos falsos que aparecem como coisas que têm que ser adoradas, coisas que têm que ser, as pessoas têm que se inclinar a tudo isso, têm que aceitar isso, senão são fascistas, são extrema-direita, são gente perigosa, são criticados. Eu não tenho que aceitar isso. Desde logo na minha vida, em primeiro lugar. Desde logo nos meus filhos ou nos meus netos, não tenho que aceitar isso. Não permitindo jamais que as crianças sejam levadas para a escola para aos 7 anos ou 8 anos começar a fazer experiências. Mas o que é isto? Onde chegamos nós? A que tipo de princípios e de coisas é que estão a querer empurrar o nosso país para ele ser levado? E a igreja está calada, não diz nada? Não, dobramos, não tem nada a ver connosco, é com os outros. Tem a ver, tem. Tem a ver conosco todos. Tem a ver conosco como filhos de Deus e como nação, que não nos dobramos, que não aceitamos isso. Que não aceitamos esse tipo de princípios e de loucuras. Amém? Porque são novos valores, novos princípios falsos. As televisões estão cheias de homossexualidade. Você não ouve lá ninguém a falar nada, que tudo está encarneirado nos mesmos tipos de pensamentos. Aliás, as pessoas são corridos, programas são fechados, se incomodarem ao politburo, se incomodarem à nomenclatura, são logo afastados. Sim ou não? É para você ver como isto é contra estas coisas todas que nós oramos em nome de Jesus. Mas sobre a nossa própria vida, sobre a sua vida pessoal, sobre as coisas que você está a enfrentar, não aceite isso. O diabo vem e diz, nunca mais te livras disto, nunca mais muda, a situação está igual, vais ficar assim, estás velha demais e não casas, estás não sei o que e não sei o que mais, estás também todo feio para aí, nunca mais vais casar, nunca mais vais ter nada, nunca mais vai acontecer nada, nunca mais melhora a tua situação. Está amarrado esse diabo em nome de Jesus, amém? Não aceito coisa nenhuma disso. A doença, é muito perigoso, isso é muito mau, essa doença não tem solução. Nós oramos e aparece a solução em nome de Jesus. Por quê? Porque em tudo aquilo que nós não nos dobramos, Deus intervém. Deus intervém em alguém que fica de pé a adorar a sua presença e a agradecer pelo livramento de Deus. Não há nada que Deus não possa livrar. Se você se mantiver firme a buscar Deus, Ele abre um caminho à sua frente. Terminamos só para dizer isto. Lembre-se que a Bíblia diz que antes de qualquer problema surgir, Deus já preparou uma solução para si.
Deus já tem uma solução para as coisas que estão agora a incomodar ou a afligir a sua vida. O segredo é não se dobrar. O segredo é manter-se com fé imperturbável, porque Deus já tem uma saída. Em 1 Coríntios 10:13, Deus diz: não veio teste ou prova, tentação ou problema maior do que aquilo que nós podemos vencer. Juntamente com os testes ou as provas, Deus dá escape. Outra tradução diz: Deus dá saída. Outra tradução diz: Deus dá livramento. Como é que diz esta aqui? Daqui diz: Deus dá saída. Deus dá um meio de saída. Ou seja, se há um exame médico que vai ter que fazer, Deus dá saída a isto. Se há um problema qualquer, Deus dá saída a isto. Você tem que começar a pensar na saída, no escape, no livramento, na solução, na vitória, que Deus já preparou uma vitória para o problema que está a enfrentar, e essa vitória vem ter às suas mãos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não pense em dobrar-se. Pense na resposta que Deus dá. Às vezes nós não temos uma saída. Eu lembro-me de um caso de estar a expulsar um demónio, e o demónio falou naquela pessoa. O diabo falou ali pela boca da pessoa e disse: tu não podes. Diz para o diabo: tens razão, eu não posso, mas Jesus pode. Sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não posso, por acaso falaste bem. Eu não posso, mas Deus pode. Vai-te já embora, desaparece em nome de Jesus. Olha o morcão do diabo a querer aldrabar. Que é o que ele sabe fazer, é aldrabar. Diz: tu não podes. Tenho que lhe dar, tenho que dizer: tens razão, eu não posso, mas Deus, o Deus que está em mim pode, o poder de Deus está em mim pode. Pois, mas é andar e desaparece em nome de Jesus. Então, quando você sabe aquilo que conhece, o seu conhecimento ninguém lhe pode tirar. E o conhecimento precioso que você tem é este: é que o poder de Deus está em nós é maior. Não dobramos. Vamos ficar de pé, diga comigo assim: não dobramos. Em nome de Jesus, porque maior é o poder de Deus que está em nós. Mas nós resistimos ao mal e expulsamos o mal, e ele sai de nós em nome de Jesus, e ele desaparece em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Vamos orar. Querido Senhor, dou-te graças de todo o coração por esta palavra produzir um fruto de vida em nosso coração, em nós, esse fruto maravilhoso de vitória que tu fazes manifestar. Tu és Deus nos céus e na terra. Diga comigo: em nome de Jesus, nós não dobramos diante das batalhas, da dificuldade, dos problemas, das angústias. Não dobramos, nem aceitamos que o diabo queira ter domínio sobre a nossa vida. Deus dá saída, Deus faz aparecer resposta, Deus faz manifestar vitória, Deus faz aparecer a solução. Deus dá livramento e escape diante de cada necessidade. Deus já preparou a vitória para os seus filhos. Eu creio em nome de Jesus. Vem reinar sobre a nossa vida, Senhor. Reina em teu poder, em tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Reina em tua majestade sobre nós, em nome de Jesus. Reina em teu poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Nas coisas que oramos hoje, lembra-se das coisas que você pediu hoje, lembra-se aquilo que está a perturbar ou a preocupar o seu coração hoje, lembra-se disso. Feche os seus olhos e entregue, diga comigo assim: entrego nas tuas mãos, entrego ao Rei. Estes problemas podem ser grandes, pode ser como esta fornalha que está aqui, que o diabo ameaça, que me pode queimar, que me pode fazer danos, que me pode destruir, que me pode impedir a minha vida, mas eu entrego nas mãos de Deus agora. Entrego em teu cuidado agora. Fale isso com Deus, fale com palavras suas. Diga: Senhor, entrego estas preocupações, entrego estas necessidades, entrego. Não vou aceitar, isso não vai me dominar, isso não vai me vencer, esse mal não vai vencer a minha vida. Mas Deus abre saída e caminho diante dos meus pés. Deus faz aparecer uma solução à minha frente. Eu creio de todo o coração. Você fale isso, declare isso. Eu creio em Deus, creio que está escrito na palavra de Deus, que o poder de Deus é maior, que a presença de Deus é maior, que a vitória que Deus já preparou. Sou mais que vencedor em todas estas coisas. Declaro essa palavra hoje. Declaro que não estou desamparado, declaro que não estou derrotado, declaro que o inimigo não pode derrotar a minha vida, porque o poder de Deus que está em nós é maior. Maior é
aquele que está em nós está escrito do que aquele que está no mundo. Declaro a minha fé em nome de Jesus. As coisas mais difíceis ou impossíveis, Deus opera, Deus faz aparecer. Eu não estou só nessa batalha, mas Deus está comigo. Esta é a minha fé, uma fé poderosa, uma fé que confia no poder do meu Deus. E esse diabo está arrasado completamente, está destruído o plano dele, fora da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga comigo, recebo em meu coração, recebo em meu pensamento, recebo em minha vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus.